Nesta última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu a aula magna de recepção aos calouros da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, lá no Salão Nobre do prédio histórico do Largo São Francisco. E o tema da palestra dele foi a crise da democracia e o alinhamento das Big Techs com grupos de extrema-direita. Eu poderia dizer assim, que desventurados foram os alunos que ouviram um corolário de bobagens ditas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, de desinformações. Isso poderia se chamar de desordem informacional, o que o Alexandre de Moraes fez. Ele dizendo o seguinte, em suma, ele jogando a culpa na classe média brasileira e que as Big Techs são como se fossem obras do demônio, usados pela classe média para espiar as suas culpas ou jogar as suas culpas nos LGBT, nas mulheres, nos nordestinos, nos estrangeiros, enfim. Assista esse vídeo. Eu vou pedir assim, tome um engove e assista esses 3 minutos da palestra, que durou 45 minutos. Assista só esses 3 minutos para você ter uma ideia da quantidade de diatribes e informações equivocadas, eu não vou dizer mentirosas, mas equivocadas de alguém que é a professor titular do curso de Direito lá da USP. Olha, é de lamentar. Assista e depois eu volto aqui e comento. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais o emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho. E a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu... E vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais e mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha,
de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. O ministro falou o seguinte, entre outras coisas, ele disse assim, as crises econômicas no mundo e aqui no Brasil, elas, somadas à concentração de renda e tal, elas criaram o seguinte, um pavor na classe média. Aliás, vocês lembram da Marilena Chaui, aquela socióloga de esquerda, petista? Ela sempre odiava e sempre destilava seu ódio contra a classe média. Deve ser porque a classe média gera riqueza, a classe média gera impostos, a classe média sustenta o país, sustenta essa máquina pública, a justiça mais cara do planeta, a justiça brasileira. O STF custa para o Brasil 40% a mais do que toda a realeza inglesa. Deve ser por isso que o ministro Alexandre de Moraes também odeia a classe média, porque botou dizendo que a classe média, irritada, incomodada pela crise que surgiu a partir disso, ele começou a culpar, a classe média começou a culpar. Eu só estou sem emprego porque tem muito estrangeiro. E isso, segundo o Alexandre de Moraes, seria a volta do fascismo e da extrema-direita no mundo. Que ele não entende, ou ele se faz de que não entende, de que fascismo não tem nada a ver com a direita. A direita defende cada vez menos o Estado, defende a intervenção cada vez menor do Estado, defende diminuição de impostos, defende um Estado menor, mais enxuto. E a máxima do líder máximo do fascismo, da Itália, Benito Mussolini, dizia o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Que é exatamente o que o ministro defende. O STF se mete em tudo. O STF se mete em todas as questões do cidadão brasileiro. É Estado, Estado, Estado. Isso sim é uma manifestação e uma atuação fascista. Mas ele diz não, que a direita justamente quer diminuir o Estado brasileiro, ela é fascista. Isso aí é é desinformação, isso é fake news, ô ministro. Fascismo não é querer diminuir o Estado, é querer a presença cada vez maior do Estado na vida das pessoas. E aí ele vai dizendo, não, que a classe média começou a culpar o estrangeiro, começou a culpar os brasileiros de outros estados, daqui a pouco os nordestinos que vieram para São Paulo e por conta deles eu perdi meu emprego, ou então porque as mulheres passaram a disputar o mercado de trabalho, então eu que sou homem, heterossexual, cis, 45 anos mais, me sinto ameaçado pelas mulheres. Bobagem, ministro. O governo Bolsonaro foi o que mais investiu na valorização e na qualificação das mulheres, mais de 70 leis para valorizar o trabalho das mulheres. O governo Bolsonaro chegou a criar o programa Emprega Mais Mulheres, com regras mais flexíveis e mais para facilitar o emprego de mulheres. E aí ele disse não, que a classe média de direita não se sentiu incomodada pelo crescimento das mulheres no mercado de trabalho, dos LGBTQI+. Não, ministro, não é assim, ministro. E quem mais valoriza o trabalho de mulheres, de homens, de heterossexuais, de homossexuais, de quem quer ser, de qualquer brasileiro, é quem quer que a iniciativa privada gere mais emprego. Quem gera riqueza, o ministro, não são os tribunais desde a primeira instância até a Suprema Corte, não é o aparato estatal que gera riqueza, é o cidadão livre para empreender com o menor peso possível do Estado sobre o seu cangote, ministro. Então, essa não pega, e aí ele tentou demonizar as Big Techs. A gente sabe por quê. Porque as Big Techs, as redes sociais e o aparelho celular foi que está libertando as pessoas de depender cada vez mais do Estado. É lamentável que um ministro da Suprema Corte, aquele que se acha o mais poderoso do Brasil e que agora tem a cátedra na Universidade
na USP, Universidade de São Paulo, para os alunos de direito, gaste 45 minutos para passar a informação errada para futuros advogados, para futuros juízes, para futuros procuradores do Ministério Público. Lamentável, ministro Alexandre de Moraes.